Invasão Secreta mostrou que um dos heróis mais queridos do MCU estava sendo substituído o tempo todo. Há quanto tempo o Rhodes estava sendo preso ali, sendo mantido refém pelos Skrulls? O que será que ele perdeu durante esse tempo todo? E o que a gente pode ver no futuro do Máquina de Combate agora no MCU? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, não tem como negar que Invasão Secreta foi uma daquelas séries que dividiu a opinião do público ali. Eu já fiz a minha review completa, né, a minha opinião pessoal a respeito dessa série, que eu vou deixar separada no card aqui em cima pra vocês assistirem depois, né? Mas assim, de uma maneira geral, não tem como negar que o final foi um tanto decepcionante, né? Não é um final ruim, mas também não é um final bom, mas tipo assim, eles precisavam de um final e fizeram um final. Colocaram ali, é um final que precisa ter um final ali, né? Mas não tem como negar também que deixaram pontas bem importantes pro futuro do MCU. Como, por exemplo, o fato de mostrar que o James Rhodes, Máquina de Combate, né? Um dos heróis mais queridos do universo cinematográfico da Marvel, o melhor amigo do Tony Stark ali, foi substituído há um bom tempo. A gente achava que era ele em boa parte do MCU e na verdade era um Skrull disfarçado, era um impostor. E o quanto isso pode influenciar a partir de agora no futuro do MCU, no futuro do próprio Rhodes também, né? E como é que vai ser a partir de agora, porque o cara perdeu muita coisa e a gente vai analisar muito bem detalhadamente esse tipo de coisa aqui. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E é claro, também deixa o seu like, gostei, joinha e curtida, chame o que vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então bora falar sobre o futuro do Rhodes e o que ele perdeu aí ao longo do MCU. Bom, vamos recapitular e teorizar mais ou menos em que momento o Rhodes pode ter sido substituído. Lá no terceiro episódio de Invasão Secreta, a gente viu durante a conversa do Rhodes com o Fury que ele tava tendo uma atitude um pouco mais passiva-agressiva ali do que o normal também. A gente podia ver algumas pistas durante a conversa de que sim, o Rhodes podia ter sido substituído até a gente ter a confirmação no final desse episódio, no final do episódio seguinte, não tô lembrado agora, né? Como, por exemplo, o fato de que no meio da conversa ele ter chamado o Fury de Nick, algo que foi estabelecido desde o filme da Capitã Marvel, de que ninguém chama o Fury de Nick. Além, é claro, do ponto dele dizer que já sabia da existência dos Skrulls aqui na Terra, que de acordo com ele foi mandado pelo governo para poder fazer uma investigação, né, numa missão que ele foi mandado pelo governo há cerca de 9 anos atrás. E se a gente considerar que a série de Invasão Secreta, na cronologia do MCU, se passa lá pelo ano de 2025, então quer dizer que se a gente subtrair 9 anos, a gente volta pro ano de 2016. E adivinha o que estava acontecendo nessa época? A Guerra Civil. Caso vocês não estejam lembrados desse evento, aconteceu nesse filme, né, que o governo mundial criou o Tratado Sokovia. Tratado esse que deveria fazer com que todos os Vingadores e outros supers deveriam trabalhar diretamente para o governo ou ficar de escanteio, se aposentar ali forçadamente, não poderiam atuar mais sem ter as rédeas do governo ali segurando eles, né? O time do Homem de Ferro foi a favor desse tratado e o time do Capitão América foi contra, né? E rolou essa divisão aí e outros eventos, né, do filme que rolaram caos ali, né? Enfim, rolou a divisão dos Vingadores, né? O James Rhodes, ele foi a favor desse tratado e ele assinou esse tratado. Então, a partir daquele momento, o Máquina de Combate passava a ser pertencente ao governo mundial. E se a gente pegar o tema de Invasão Secreta, que mostra que os Skrulls já estavam aqui há um bom tempo e já estavam invadindo várias partes importantes do planeta, como, por exemplo, o próprio governo mundial, políticos, líderes e chefes de estado, então provavelmente os Vingadores ali passaram a ser donos também, não só do governo, mas também dos Skrulls. Tinha uma raça alienígena com nas suas mãos os maiores heróis da Terra. Então, se essa história que o falso Rhodes contou pro Fury for verdade, então significa que a missão que o Rhodes foi fazer por conta dos governantes, na verdade foi a mandados de algum Skrull que justamente bolou esse plano, essa artimanha, essa armadilha para poder prender o Rhodes e substituí-lo por um Skrull, fazendo assim com que tivesse um deles dentro da equipe dos Vingadores. Dimitri, mas por que fazer isso se os Vingadores já eram controlados pelos Skrulls e pelo resto do governo? Justamente porque por conta da Guerra Civil. O Capitão América ele falou durante o filme, né, que ideais podem mudar. E a gente viu que até do lado do Homem de Ferro ali, que era a favor do tratado e que tinham assinado o tratado, acabaram meio que virando a casaca em algum momento. A Natasha, por exemplo, ajudou a fuga do Steve Rogers com o Bucky, né, para eles poderem ir pra Sibéria lá no resto da missão do filme, e ela acabou se tornando uma foragida. O Visão dava aquelas escapulidas românticas com a Wanda, né, meio que um romance proibido de Romeu e Julieta. E o próprio T'Challa
T'Challa, quando ele percebeu que estava perseguindo a pessoa errada pelo assassinato do seu pai, ele perdoou, né? Ele pediu desculpas ao Bucky e ao Capitão, e ele cedeu Wakanda para poderem fazer uns experimentos de tirar aquela lavagem cerebral do Bucky. Então, se os heróis mais poderosos da Terra podiam se voltar contra o tratado, perceber que não estavam fazendo muito sentido fazer parte disso, e eles podiam acabar se voltando contra o governo e se voltando contra os Skrulls. Então, a melhor coisa a se fazer é colocar uns Skrull dentro dos próprios Vingadores, para garantir um certo controle ali da equipe. Só que se a gente lembrar do final de Invasão Secreta, né, no final do último episódio ali, quando a Gaia tava soltando todo mundo que tinha sido substituído por um Skrull, a gente vê ali que o Rhodes estava usando um macacão de hospital, né, e a última vez que a gente viu ele usando esse tipo de roupa foi justamente em Guerra Civil, quando ele deu entrada no hospital para fazer os exames ali por conta do acidente que ele sofreu no final da batalha, né, quando o Visão errou o tiro e ao invés de acertar o Falcão, acertou o Rhodes, ele caiu e fraturou a coluna, né? Ou seja, a partir do momento que ele foi no hospital, em algum momento ali, ele pode ter sido substituído durante os exames, talvez no momento que ele recebeu alta, já era um Skrull, né? Ou talvez não tenha sido exatamente nesse momento, pode ter sido durante um exame de rotina depois daquele momento. Porém, já foi confirmado que sim, após os eventos de Guerra Civil, o Rhodes foi substituído, né? Não pode ser depois desse momento, logo quando ele deu entrada no hospital, após a batalha do aeroporto contra os Vingadores, né? Entre Vingador e Vingador. Pode ser depois de alguns meses, né? Durante um outro exame de rotina. Pode ser talvez durante essa missão que eu falei, né? Que na verdade foi uma armadilha para substituir o Rhodes original. Mas de um jeito ou de outro foi pós os eventos de Guerra Civil que o Rhodes foi substituído. Então, muito provavelmente, todas as participações que a gente teve do Máquina de Combate ao longo do MCU, depois dos eventos da Guerra Civil, muito provavelmente já era um Skrull disfarçado, né? Aliás, aquele finalzinho ali de Guerra Civil, quando ele tá com o Tony fazendo a fisioterapia ali, provavelmente já era um Skrull disfarçado. Provavelmente também já era um Skrull disfarçado lá em Guerra Infinita, lá em Ultimato, na cena pós-crédito do Capitã Marvel, na participação que o Rhodes teve lá em Falcão e Soldado Invernal, era um Skrull disfarçado o tempo todo. E aí vem a parte triste, gente, que o Rhodes, ele não tá sabendo de nada, ele ficou preso durante 9 anos ali pelos Skrulls. Ah, gente, mas só se passaram 7 anos desde o lançamento de Guerra Civil. 7 anos pra gente. 7 anos do lançamento de Guerra Civil até a série de Invasão Secreta. Mas na cronologia da Marvel, se passaram-se 9 anos. Então tem quase uma década que o Rhodes está preso ali e não sabe de quase nada que aconteceu nesse meio tempo. Ele não sabe, por exemplo, do blip, né? Ele não sabe que metade da população, mais de 4 bilhões de pessoas, viraram pó, desapareceram ali durante esse período de 5 anos. Ele também não tá sabendo sobre o Thanos, a invasão dele, a caça dele pelas Joias do Infinito, não tá sabendo da viagem no tempo que os Vingadores fizeram, não tá sabendo da batalha final que rolou entre os Vingadores e o exército do Thanos. Ele não tá sabendo, por exemplo, que o Thor estabeleceu uma nova nação ali, concluiu ali a nova Asgard, né? Uma cidade, um país ali com asgardianos refugiados. Ele não tá sabendo que tem, sei lá, 500 mil de alienígenas que estão morando na Terra num novo país. Ele também não tá sabendo, por exemplo, que o Bruce Banner agora se fundiu com o Hulk, né, cérebro e músculo, e nasceu o Professor Hulk. Ele não conhece o Professor Hulk ainda. Imagina o choque que ele vê quando o Banner tá preso naquela forma verdona ali, né. Ele também não tá sabendo da fama do Scott Lang, né, do Homem-Formiga, que se tornou super famoso ali. E ele também não tá sabendo que o Sam Wilson, que antes era o Falcão, agora é o novo Capitão América, oficialmente, com traje, escudo e tudo. E fica mais triste ainda, porque o Rhodes ele não tá sabendo que alguns de seus colegas de equipe e amigos estão mortos, morreram durante esse período, né? O Visão ele morreu 2 vezes, uma pelas mãos da Wanda e outra pelas mãos do Thanos. Sem contar, é claro, o Visão que a Wanda criou em Westview durante WandaVision, sem contar, é claro, o Visão Branco, que na verdade são os restos mortais do Visão original, só que sem memória, que a gente nem sabe pra onde ele foi ainda, né? Mas pro Rhodes, o Visão praticamente tá vivo, ele não tá sabendo que o Visão morreu e foi reconstruído sem memória. Ele não tá sabendo que o T'Challa, o Pantera Negra, o rei de Wakanda, veio a falecer também. Ele não ficou sabendo dessa notícia, que agora tem um novo rei e uma nova Pantera Negra, né? E de toda a treta que rolou entre Wakanda e Talocan, ele não tá sabendo que existe uma nação submarina ali controlada pelo Namor, tipo uma Atlântida ali da vida. Ele também não tá sabendo que o Steve Rogers voltou no tempo pra poder ficar com a Peggy e provavelmente já foi dado como morto, já morreu devido à sua idade mais avançada. Ele não ficou sabendo sobre o sacrifício da Natasha em Vormir por conta da Joia da Alma. Ele não sabe que, tipo, uma das Vingadoras originais se sacrificou pra poder salvar o universo. O mais triste de tudo, o Rose também não sabe que o Homem de Ferro morreu. Um dos maiores heróis da Terra, o maior herói da Terra ali, que se sacrificou pra poder salvar o universo inteiro. Ele não sabe que o Tony Stark, seu melhor amigo, está morto. E pior ainda, ele não só não sabe disso, como ele também não estava lá nos momentos finais do Tony Stark. Ele não estava lá pra se despedir do seu melhor amigo.
Pior ainda, a gente vai reassistir o Ultimato, a gente lembra daquela cena final ali, dele se despedindo do Rhodes, né, o máquina de combate, se despedindo um pouco antes do Tony Stark parar de respirar ali, no final, depois de ele ter estalado os dedos. A gente vê o funeral ali do Homem de Ferro e não é o Rhodes naquele momento, né? A gente tá tão comovido ali durante o funeral, que nossa, é o Tony Stark, é o Homem de Ferro, a gente tá vendo todo mundo ali no funeral, que todo mundo tá ali por conta dele, porque foi ele que começou o MCU, é bem simbólico ali, e a gente agora não consegue parar de ver essa cena do funeral sem pensar que existe um impostor ali naquele momento, né? Não era o Rhodes em nenhum daqueles momentos, não era o melhor amigo do Tony Stark. A gente realmente fica, tipo, vocês percebem o golpe que a Marvel deu na gente? Ela nos deu uma rasteira e uma facada ao mesmo tempo ali. A gente viu que o melhor amigo do Stark, um dos heróis mais poderosos, mais queridos ali na equipe dos Vingadores, não estava lá nos últimos momentos mais importantes da equipe e nos momentos finais do melhor amigo do Rhodes. Olha a trama, que o tipo de coisa que o Rhodes vai ter que levar pra terapia. Olha o tanto de coisa que ele perdeu durante esse período ali que ele foi substituído. Aí fica aquele questionamento. Se o Rhodes, que trabalhava pro governo, né, ele tinha assinado o Tratado de Sokovia, ele tinha um alto cargo, ele já era coronel, e também era um vingador, ele fazia parte da equipe de super-heróis mais poderosos da Terra, e mesmo assim ele acabou sendo substituído pelos Skrulls, imagina se não tem algum outro herói ali, ou talvez até algum vilão, anti-herói, algum outro personagem com superpoderes que a gente não descobriu ainda, não foi conhecido, não foi nos apresentado ainda, que também possa ser um Skrull disfarçado. Aquela equipe dos Vingadores ali praticamente se tornou um verdadeiro jogo de Among Us. Tem um impostor ali, possivelmente, né? Talvez não fosse só o Rhodes, talvez outra pessoa ali podia estar substituindo algum dos heróis. E aí fica aquele questionamento. A gente não sabe quem. Muita gente, por exemplo, especula da Sharon Carter, lá na série de Falcão e Soldado Invernal, que ela se tornou a mercadora do poder e agora foi perdoado pelos seus crimes durante a Guerra Civil e se tornou, ficou num cargo mais alto ali do governo americano. Ela se tornou, sei lá, chefe de estado de defesa dos Estados Unidos, alguma coisa assim desse tipo, né? Então ela tem acesso aos maiores experimentos e armas militares do governo. Então ela ainda é a mercadora do poder, ela tem acesso a esse poder, e se ela for um Skrull, o que até que faria sentido, supondo que a gente nem teve um desenvolvimento direito da personagem ao longo desses anos, tipo, a gente ainda tem pessoas dentro da equipe dos Vingadores, dentro dos aliados ali, que estão sendo substituídos pelos Skrulls, além do Rhodes. A próxima participação confirmada no Máquina de Combate, de James Rhodes, do retorno do Don Cheadle pro MCU, vai ser no filme Guerra de Armaduras, que a gente não sabe se vai rolar direito esse filme, porque a Marvel meio que tá perdida com essa produção. Antes era pra ser uma série, aí agora virou um filme, mas a gente não sabe se vai ser lançado pro cinema, ou se vai ser um especial do Disney Plus, como foi o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, ou Lobisomem da Noite. Então a gente não sabe direito quanto a essa produção específica. Mas uma coisa é certa, a próxima vez que o Rhodes aparecer, tem que trazer um grande impacto ali, um grande arco dramático, um grande desenvolvimento do personagem. Eles deram muito pano pra manga agora pra esse personagem aqui, né? Fora o fato de que, tipo, a gente deixou essa bomba aí, nos deixaram essa bomba, de que se o Rhodes foi substituído, outros personagens também podem ter sido substituídos. Sejam membros dos Vingadores, sejam inimigos deles, sejam outras equipes de super-heróis que podem ser montados ou estão agindo aí e a gente não tá sabendo. Personagens secundários ali, né? Porque, tipo, até o Agente Ross, que a gente viu que ele também foi substituído, né? E a gente não sabe exatamente em que momento, né? A gente viu a última vez o Ross aparecendo, antes da série, lá em Wakanda pra Sempre, que ele foi resgatado pela Okoye e outros membros desse novo grupo, dessa nova formação de segurança de Wakanda, né? Mas será que aquele momento realmente era Ross? Ou será que já era um Skrull disfarçado ali, né? Então a gente tem que ver muita coisa que a Marvel tem que trabalhar aí a partir desse momento. A série Invasão Secreta acabou, mas meio que ainda tá rolando, porque ainda pode ter alguns Skrulls que estão trabalhando na mesma linha que o Gravik fez, né? Tudo bem, eles já estavam se revoltando com o Gravik naquele momento, mas eles não necessariamente perdoaram o Fury ou a Carol Danvers por se esquecerem deles ali, né? Então a gente tem que ver a Marvel trabalhando isso, né? Isso é tudo que a gente podia tratar a respeito sobre esse desaparecimento do James Rhodes, sobre o que ele vai ter que enfrentar a partir de agora, o que ele vai ter que pesquisar bastante, porque, tipo, mano, 10 anos, quase 10 anos que ele ficou sumido. Olha o tanto de coisa que ele perdeu, né? E aí fica aquela dúvida. Quem mais pode ser um Skrull, além do Rhodes e do Ross? Quem que você acha? Deixa aí nos comentários se você acha que mais outra pessoa, talvez um herói, talvez um vilão, talvez um anti-herói, talvez um personagem secundário, talvez um figurante ali, possa ter sido substituído por um Skrull ao longo de todo esse período de guerra civil até agora, Invasão Secreta, ou talvez até antes disso, né? A partir do momento de Capitã Marvel pra frente, em que momento você acha que alguém pode ter sido substituído
por um Skrull? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Invasão Secreta, que é fã do Máquina de Combate, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixa também seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!